o professor Claudio Fernández, né? Ele é engenheiro eletrônico pela Unicamp, é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor de Engenharia Elétrica e Eletrônica, professor associado do Instituto do Rio Grande Federal do Rio Grande do Sul. Ele publicou seu primeiro artigo sobre o tema Efeitos biológicos das ondas eletromagnéticas, em 98, e tem cerca de 100 artigos em congressos como a EOM Wiki e o IMS, que são os congressos mais reconhecidos da área, em revistas como a I3E, Environmental Research, Cambridge International, Journal of Microwave, e ele é o Distinguished Microwave Instructor, que é algo como embaixador, né, da Sociedade de Microondas da I3E, para a América Latina. Então, vamos receber aqui o professor Cláudio. Obrigado, Aline. Obrigado, Dani, por nos receber, deixar à disposição esse belo auditório. Eu tenho uma tarefa difícil, desafiadora, em todo caso, neste primeiro momento. Como a Dani estava dizendo, o tema é multidisciplinar, você sabe, o tema é multidisciplinar. A gente tem um programa que mostra isso. E um pouco o desafio de uma fala introdutória é instigar questionamentos, dúvidas, para a gente enriquecer o debate. Então, a minha fala vai tangenciar, eu sou engenheiro, né, mais na área da engenharia, mas eu vou tentar trazer alguns outros aspectos deste assunto. É interessante, é muito bom estar no Centro de Tecnologia, porque espero que os colegas da área de tecnologia, os engenheiros, concordem comigo que a gente é treinado para resolver problemas, basta que nos coloquem no problema, não podemos negar o problema. Então, tem diferentes soluções técnicas que podem ser adotadas para reduzir a exposição eletromagnética se a gente acredita ou desenvolve a consciência de que realmente é um risco. Isso está tecnologicamente disponível e eu espero ter a oportunidade de comentar mais isso. Matheus, tu vai passar os slides ou tu me dá uma? Então, pode ir para o próximo. O que eu queria colocar no primeiro slide que vai aparecer é um gráfico que no eixo vertical tem uma medida de densidade de potência, que certamente não é o único parâmetro significativo das ondas eletromagnéticas, mas é um parâmetro que as normas internacionais que existem indicam, né? Uma densidade volumétrica de potência, ou densidade de potência por unidade de massa. E o gráfico mostra uma região, o gráfico publicado uma publicação relativamente recente, de final de 2018, da prima eu fiz uma edição meio caseira deste gráfico para a gente pensar junto nesse sentido. A região verde mostra a radiação natural. A radiação natural vem principalmente do Sol. Se a gente continuasse, o eixo vertical, então, é densidade de potência, o eixo horizontal são frequências. O primeiro ponto de frequências é da ordem de megahertz, que são as frequências usadas nas rádios AM, desde 100 anos atrás. A segunda legenda vertical, no eixo horizontal, são as ondas curtas, na faixa de 10 MHz, rádios usados às vezes para comunicações radioamadoras ou comunicações militares. Depois tem um outro indicativo nas faixas de FM, 100 MHz, de 200 MHz até 700 MHz, temos TV, que são serviços todos de telecomunicações que existem há quase 100 anos. Né? Os primeiros rádios, os rádios da polícia rodoviária têm 100 anos, as polícias rodoviárias usam rádio há 100 anos. A radiodifusão é um pouquinho mais recente, mas há 80 anos que temos rádios e TVs, e pelo menos 80 anos ou mais. A penúltima
na vertical são os telefones celulares. Os telefones celulares, que é uma adaptação do rádio, da comunicação, eles começam a ser instalados na metade da década de 80 no Catar, acho que no Catar mesmo, no Copa do Mundo, como teste, e vamos seguir nas cidades dos Estados Unidos. E a partir da década de 90, em todo o mundo. E a gente acaba usando mais faixas de frequências. O último texto vertical também são telefones celulares, que iniciaram em 900 MHz, depois 1800, 2100, e agora, na quinta geração, a gente habilita faixas em 3,4 GHz e até 26 GHz. Isso tem uma razão que eu vou comentar em seguida. A faixa verde, então, que eu coloco embaixo, é a radiação natural do Sol, principalmente. Se a gente continuasse mais à direita, esse gráfico ele está em 1 THz, se a gente chegasse até os 500 THz, mais ou menos, que é próximo do visível, a gente veria um pico muito alto, porque a principal radiação do Sol, a maior quantidade da radiação solar, é no visível. E isso acontece há pelo menos uns 100 milhões de anos, por isso que nós desenvolvemos sensores nos nossos olhos para enxergar essa onda eletromagnética, que é a maior parte da onda eletromagnética emitida pelo Sol. Outros dos animais, os insetos, por exemplo, mais antigos, eles enxergam outras frequências que eram as que eram irradiadas pelo Sol na época em que os seus sistemas visuais se desenvolveram. Aí seria um pico que chegaria e ultrapassaria bastante aquela faixa, aquela listrinha azul lá em cima, que é o limite da norma. Segunda faixa, uma cor mais bege, marrom, de 1950, são as radiações que nós adicionamos a partir do uso da eletricidade, do rádio, cresceu até essa faixa. Nos anos 80, com o uso mais intensivo da radiodifusão, antes então de iniciar os celulares, o que nós tínhamos de radiação era a faixa que estou mostrando agora, marrom mais escuro. E nos anos 80 se desenvolveu uma norma internacional, que a gente conhece pela sigla da Comissão, que organizou essa norma de Proteção Internacional das Radiações, que é a novembro, que é a faixa azul. É o que ela colocar, eu quero repetir, que se a gente estendesse esse gráfico até o visível, no visível seria ultrapassado muito a densidade de potência que o Sol emite, natural. Com esse cenário, ou nesse cenário, então, de exposição, na faixa marrom, foi criada essa norma na faixa, na linhazinha azul. Nesse cenário, foi que Campinas teve uma legislação na década de 90, Porto Alegre teve uma legislação de 98, depois de 2012, colocando uma margem adicional de segurança. Países que nem a Suíça, a Itália, colocam essa margem de segurança até hoje em dia. Então, o limite da norma desses países seria abaixo dessa linha azul. O que acontece com o uso do celular é essa adição da figura atual, esse calombo de radiação, essa quantidade de radiação que nós sofremos hoje em dia. Enfim, nós podemos medir hoje em dia, principalmente graças à telefonia celular, pelo uso da telefonia celular. Isso tem uma relação para discutir em qual é a lógica do legislador. Uma das possibilidades do legislador, quando a gente fez a legislação de Porto Alegre, participei do grupo técnico que colaborou com a legislação de Porto Alegre, uma das tarefas era medir o nível de radiação no torno da cidade. Uma das medidas que vai ter cidade de fluxo de dados por metros quadrados, a gente mede mais em volts por metro, porque o sensor ele mede campo elétrico por volts por metro. Então, é um pouquinho mais preciso, pelo tipo de sensor que a gente usa, medir em volts por metro. A norma do ICBE para as faixas de celular
celular indica um limite de 40 volts por metro. Esse limite foi construído principalmente com estudos comportamentais em alguns animais e medidas feitas em cima de tecidos e modelos de corpos de pessoas, principalmente usando recrutas da Força Aérea Norte-Americana. Então, é uma população bastante específica, relativamente limitada. Esse 40 volts por metro, esse limite de potência, visa, até hoje em dia, a norma coloca isso, visa proteger de efeitos térmicos, de aquecimento, processo que acontece no forno de micro-ondas. E não se preocupa com qualquer outro tipo de efeitos. A norma não se preocupa com qualquer outro tipo de efeitos. Mas até como na conversa introdutória do nosso anfitrião, a gente consegue entender que tem outros efeitos, qualquer molécula polar, qualquer íon presente no nosso corpo, que são muitíssimos, eles vão sofrer a ação de campos eletromagnéticos variáveis no tempo. Com a adição da quinta geração, a gente tem um calor adicional deste que está marcado o nível de radiação típico dos anos 2010. Nos anos 2020, 2030, a gente tem um acréscimo de radiação que chega no limite dessa norma, que tem essa lógica de proteger para um tipo de efeito. Aqui está apenas a referência publicada numa revista de extremo prestígio, que é a Palestra. Nesse sentido, a gente percebe que, isso aqui é uma frase de um candidato ao prêmio Nobel, que coloca, que discute que a poluição eletromagnética, o uso descontrolado desse agente, os efeitos da saúde ou ao meio ambiente, por conta desse agente, que pode ser mais sérios que, por exemplo, os químicos, os asbestos. A gente tem uma quase que tradição nas nossas indústrias de usar, de desenvolver algumas técnicas ou alguns produtos que às vezes não são tão necessários assim para a população, que colocam riscos e que tem uma lógica de mercado, uma lógica de lucro. Muito mais do que com pouca preocupação em questões de saúde. Uma outra frase também do Salford, colocando como maior experiência biológica na história o fato de a gente usar fontes de radiação eletromagnética, que são celulares, praticamente toda a população, uma parcela enormemente significativa da população, diariamente forçando livremente radiações eletromagnéticas nos seus cérebros. Uma figura que se usa muito nos encontros em relação aos efeitos biológicos, às ondas eletromagnéticas, é a figura do iceberg, porque a gente não sabe exatamente o que está embaixo. A gente vê ou conhece alguns efeitos, conhece mecanismos, conhece estatísticas, mas não tem um conhecimento muito completo do que está por baixo. Por isso, essa ilustração. Eu vou pedir desculpas aí pelo reciclei nos slides de outras apresentações, então tem alguns que podem estar falando. Mas o tema é um tema amplo, é estudado, não tem organizações internacionais, também a Organização Mundial da Saúde, a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IARC, que estudam o tema, órgãos regulatórios de telecomunicações, a FCC, a Anatel, que estudam o tema, diferentes sociedades científicas, e há uma série de publicações muito significativas. Uma das curiosidades, talvez, sociológica, psicológica, que seria mais algumas áreas em relação à questão, este gráfico, uma publicação da Kelly, que mede os efeitos, que classifica os papers publicados
determinado período, e os resultados, e compara com quem está apoiando esse resultado. Muitas vezes, muitos resultados, por exemplo, do grupo de education, na Flórida, tem uma incidência, esse grupo mais vinculado com a empresa, seja Motorola, seja qualquer outra empresa de telecomunicações, tem uma incidência, uma porcentagem maior de artigos minimizando os efeitos danosos, os riscos à saúde e ao meio ambiente. Enquanto que publicações feitas em órgãos independentes, universidades, enfim, sem o apoio, sem o projeto de pesquisa apoiado pelas empresas, inverte. Disseram 2/3 que não encontram efeitos, passa a ser 2/3 que encontram efeitos. Tem razões até contratuais para isso. Se a empresa está apoiando a pesquisa e não gosta do resultado, tem os critérios de não disclosure, mas ela não quer simplificar isso. Mas tem também, enfim, questões até psicológicas nesse sentido, que alimentam um pouco a dúvida dos efeitos ou não. A norma que eu citei, então, é uma norma que mede, principalmente em vários programas, esse parâmetro, mas tem pelo menos uma dezena ou mais de outros parâmetros que podem ser relevantes. A frequência é relevante porque a permissividade elétrica varia com a frequência, pelo tamanho das moléculas ou das membranas, enfim. Tem muitos outros parâmetros que não são simplesmente considerados nas normas. As normas atuais apenas medem densidade de potência, ou densidade de campo elétrico, ou SAR. O aparelho de medida para fazer as medições está nessa figura, que é uma bacia com o formato de uma cabeça, que obviamente não é um ser vivo. Tu estás medindo potência, densidade de potência, aquecimento num modelo inerte. Não estás testando os mecanismos dos quais participam íons ou sinais elétricos, sejam impulsos elétricos. Isso não está sendo considerado nas normas atuais. Tem uma classificação da IARC do potencial carcinogênico. Isso porque tem estatísticas de aumento de densidade de tumores cerebrais, mais ou menos contemporâneos ao uso de telefonia celular em diferentes países. Diferentes tipos de tumores, o acompanhamento feito no Brasil pelo INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mostram curvas monotônicas, mais ou menos estáveis, dependendo do tipo de tumor. Por exemplo, tumores do trato respiratório diminuem lentamente ao longo dos anos pelas políticas contra o tabagismo, que é um fator de risco reconhecido, um fator de risco importante, talvez na ordem de 90 vezes. Outros tipos de tumores aumentam um pouco ao longo do tempo pelo envelhecimento da população, o envelhecimento do fator de risco para os tumores. Os tumores cerebrais têm um comportamento diferente de qualquer outro tipo de tumor, que é uma situação mais ou menos estável até a década de 90 e uma aceleração, um crescimento mais rápido a partir da década de 90. Em função disso, em função de muitos estudos com diferentes mecanismos de estresse oxidativo, enfim, se chega a uma classificação potencial de risco das ondas eletromagnéticas para o desenvolvimento de tumores, que é algo que a norma de proteção não considera apenas efeitos térmicos. E a norma de proteção tem uma lógica, tem um critério, que a gente pode reproduzir essa métrica e tentar projetar qual é o valor da norma. Eu diria, por exemplo, para os alunos, vocês sabem qual é o valor de cada questão, vocês sabem o que vocês fizeram, então vocês não precisam ficar muito ansiosos, vocês podem procurar qual é a nota que tiraram da prova. Algo parecido, né? Tu tens um critério para a construção dessa norma que indica esse valor 2B de possivelmente cancerígenos. Ora bem,
Essa classificação é de 2010, 2011 para radiofrequência, 2003 para baixa frequência, alta tensão, para linhas de alta tensão. Tem um estudo muito amplo, muito importante, que seria a vigilância sanitária norte-americana, esse programa de toxicologia, que teve as suas primeiras publicações em 2016, publicações mais completas nos anos seguintes, que mostram, de forma bastante inequívoca, um aumento do potencial carcinogênico, um aumento da incidência de tumores em ratos. Isso aqui é uma ilustração de outro estudo também muito relevante e posterior à classificação da IARC, do Colégio Ramazini, do Bologna, que mostra, então, aí, a experiência com os ratos sendo irradiados nesse condomínio circular, onde no centro dele tem uma antena de radiofrequências, enfim, equivalente aos celulares. E eles encontram uma incidência de tumores muito importantes em células biliares ou schwannomas, o que implica também que está relacionado com outros mecanismos. Esses resultados desses dois estudos, que são muito significativos, são linhas de pesquisa, são estudos de muitos anos, implicaria numa reclassificação, uma eventual próxima reunião da IARC para mais, para provavelmente carcinogênicos ou certamente carcinogênicos. Isso aqui é um pouquinho mais didático, não sei se todo mundo tem a consciência do critério de conservação de energia. Princípio até filosófico, os gregos antigos incluíam isso, tem a ver com o princípio de Lavoisier, de conservação de massa, até o Einstein diz que energia e massa se relacionam, enfim. Na verdade, o princípio de conservação da energia não é do Newton, é um adendo aos princípios matemáticos do Newton, feito pela tradutora francesa do Newton, que é essa Madame do Châtelet. Acho que não tem crédito merecido, mas o que a gente sabe é que a gente não pode, não tem magia. Tipo, a energia não se perde, ela acaba se transformando. E a gente tem no uso de rádio uma situação talvez menos eficaz de uso de energia. O sinal da minha voz, o sinal de áudio, está trafegando de certa forma guiado, ou mais ou menos confinado, pelo cabo de áudio, enquanto que o meu sinal de voz ele está sendo menos bem utilizado. Estou jogando meu sinal de voz para todo o ambiente e cada um de vocês pega o que chega no ouvido de vocês, que é uma parcela muito pequena da energia que eu estou usando para irradiar. Em termos de telecomunicações ou de informação, a quantidade de informação ela é diretamente vinculada à largura de banda, às frequências, a quantidade de frequências que são usadas, ou a energia, a potência que usa. Então, se a gente solicita usar mais informações, bom, isso vai requerer, não tem magia, a gente vai usar, por exemplo, propaganda da quinta geração de celular em maiores quantidades de energia. Para isso, a gente precisa aumentar os níveis de potência, para ter maior quantidade de informação, então, precisa ou aumentar os níveis de potência ou aumentar as frequências, a largura de banda que a gente usa. Por isso que a gente avança até aquelas faixas de frequência. Esse é o resultado matemático, esses os teoremas de capacidade de captar uma quantidade de informação de Cloutier. Não tem outra alternativa. A gente pode, dentro de um determinado limite, a gente pode ir otimizando as modulações para trafegar mais informação, mas chega um momento que, se esse tipo de modulação for utilizado, a única forma de aumentar a quantidade de informação ou é aumentar a banda ou é aumentar a potência. E uma questão comportamental que a gente vê é o uso de energia. A gente coloca que a gente vai precisar usar mais
faixa maior de frequências, para ter mais informação para aplicações, enfim, de indústria 4.0, enfim, para aplicações de internet das coisas. Em geral, a internet das coisas utiliza quantidades muito pequenas de informação. O que realmente demanda o mercado de informação é informação que não é das mais edificantes. A gente tem estudos, inclusive, que mostram na década de 90 a queda na produtividade quando as pessoas, os trabalhadores, começamos a usar celulares. O celular é um brinquedo, sejamos sinceros, a gente usa o celular sim para comunicar, mas muitas vezes para comunicar, sei lá, fofocas, enfim, coisas totalmente desnecessárias. Né? E é um pouco o caso. A gente pode ver o tipo de uso da internet e a gente vai ver que o que mais trafega na internet não é aquela comunicação entre as universidades do sul da Califórnia e do Havaí, da primeira internet há 50 anos atrás, claro, mas trafega é Facebook, sei lá, Instagram, fotos simpáticas, a mesma foto repetida, os gatinhos fazendo malabarismos, enfim, coisas assim. O tráfego de internet faixa amarela indica o aumento da internet no celular, no tempo. E a gente tem que pensar, como sociedade, se a gente está fazendo um bom uso dessa tecnologia. Primeiro, os limites, as normas que usamos na tecnologia de hoje em dia permitiriam, tanto que permite no país de um porte significativo, que nem a Itália, limites perto de 100 vezes menores aos limites que o Brasil adota com os limites internacionais. Então, se a gente pensa que é um risco potencial, se a gente sabe que é um risco real, se tem indícios que indicam que é possivelmente, provavelmente, um risco, a gente pode tentar encontrar soluções técnicas que os italianos encontram, que os suíços encontram, para utilizar níveis um pouquinho menores, acrescentar uma margem de segurança. Com o pensamento, a gente poderia dizer que qualquer negacionismo é contrário à criatividade. Como uma empresa de tecnologia, a gente quer estimular a criatividade. O princípio de precaução, o princípio de dizer, na dúvida, vamos usar níveis menores de potência, na dúvida, vamos nos afastar das fontes, isso estimula a criatividade. O contrário segue tudo igual, não tem necessidade de mudar nada. E, em termos energéticos, a indústria de telecomunicações hoje em dia é responsável por algo entre 3% e 5% da energia utilizada no mundo. É muito significativo, mais de toda a energia utilizada por países médios, pequenos ou médios. E essa energia está sendo jogada no ambiente para ser pescada por uma antena receptora por uma parcela ínfima dessa energia. Então, não é a coisa mais eficaz para fazer em termos de sociedade. Eu não sei quando comecei, não sei quando terminei, mas eu quero deixar, eu acho que o mais interessante é a gente abrir para questões, são muitos os desdobramentos que a gente poderia discutir, mas é uma frase que, na verdade, pelo que eu andei olhando na internet, não é do Mahatma Gandhi, mas é uma frase que indica um pouco o que acontece com o tema. Primeiro, se ignora por uma questão econômica, de interesses econômicos, tenta ridicularizar, depois a gente tem uma relação quase de confrontação e, bom, em algum momento, a gente espera que a verdade seja vencedora. Então, por aqui a gente faz uma conversa mais ampla, espero uma forte. Obrigado. Obrigada, professor Claudio. Na verdade, a gente vai passar aquele vídeo da doutora Magda Rafa. Você quer comentar um pouquinho, porque você coautor do artigo, comentar
explicar um pouquinho sobre ele antes da gente começar? O vídeo que a gente vai mostrar é uma publicação muito recente, uma publicação que tem, acho que 15 ou 20 dias, de um grupo de consórcio, de pessoas que têm se preocupado com o tema, têm tentado fazer uma crítica justamente a essa norma de equilíbrio, que é a norma mais ampla, mais difundida internacionalmente. E que essa norma que tem várias fragilidades, a começar por essa de considerar apenas o efeito de aquecimento, quando a gente percebe que tem uma série de outros efeitos identificados, identificados desde os mecanismos até as estatísticas e que podem ser reproduzidos. O vídeo foi feito pela professora Magda Rames em cima para a divulgação deste artigo. Eu acho que a gente tem alguns prints do artigo para quem se interessar. Acho que a gente pode ver o vídeo, não sei se foram legendados. Foi legendado. Ótimo, obrigado. E a gente também entra depois no vídeo. Entre os coautores do artigo está o Ron Melton, que é da IARC, foi convidado a IARC, o Leonard Pelo, enfim, quem mais? Pelo. Eu acho que... Aline, você está escutando? Aqui no auditório nós não temos o som do vídeo. Olá. Eu peço que vocês compartilhem a tela do StreamYard. Sim, estamos compartilhando. Tá compartilhada. Tá, eu estava passando o vídeo aqui. Não, É que tá mudo aqui. Ali, a coisa do som. Mas o vídeo começou a passar aí para vocês? Começou, só tá sem som. Tá, vou arrumar. Ele tá... Flawed assumptions regarding FCC, the Federal Communication Commission in the United States, and ICNIRP, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection Exposure Limits for Radio Frequency Radiation. Brought to you by ICBE-EMF, International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields, October 2022. Scientific evidence invalidates health assumptions underlying the FCC and ICNIRP exposure limit determinations for radio frequency radiation, implications for 5G.
In the late 1990s, the FCC and ICNIRP adopted radiofrequency radiation exposure limits to protect the public and workers from adverse effects of radiofrequency radiation. These limits were based on results from behavioral studies conducted in the 1980s involving 40 to 60-minute exposures in 5 monkeys and 8 rats, and then applying arbitrary safety factors to an apparent threshold specific absorption rate, SAR, of 4 watts per kilogram. The limits were also based on 2 major assumptions. Any biological effects were due to excessive tissue heating, and no effects would occur below the putative threshold SAR, as well as 12 assumptions that were not specified by either the FCC or ICNIRP. In this paper, we show how the past 25 years of extensive research on radiofrequency radiation demonstrates that the assumptions underlying the FCC's and ICNIRP's exposure limits are invalid and continue to present a public health harm. Adverse effects observed at exposures below the assumed threshold SAR include non-thermal induction of reactive oxygen species, DNA damage, cardiomyopathy, carcinogenicity, sperm damage, and neurological effects, including electromagnetic hypersensitivity. Also, multiple human studies have found statistically significant associations between radiofrequency radiation exposure and increased brain and thyroid cancer risk. In 2020, in light of the body of evidence reviewed in this article, the FCC and ICNIRP reaffirmed the same limits that were established in the 1990s. Consequently, these exposure limits, which are based on false assumptions, do not adequately protect workers, children, hypersensitive individuals, and the general population from short-term or long-term radiofrequency radiation exposures. Thus, urgently needed are health protective exposure limits for humans and the environment. These limits must be based on scientific evidence rather than on erroneous assumptions, especially given the increasing worldwide exposure of people and the environment to radiofrequency radiation, including novel forms of radiation from 5G telecommunications, for which there are no adequate health effects studies. These are the authors of the paper. They come from Slovakia, the United States, Turkey, Brazil, Sweden, Canada, Finland, the United Kingdom, Australia, China, and the Ukraine. Radiofrequency limits based on specific absorption rate. The FCC and ICNIRP relied on acute exposure that lasted between 40 and 60 minutes, behavioral studies in small groups of animals consisting of 8 rats and 5 monkeys performed in the 1980s to establish exposure limits for radiofrequency radiation. The numbers in square brackets refer to references in the paper. FCC and ICNIRP based these limits on 2 major assumptions. Biological effects were due to excessive tissue heating, and no effect would occur below the thermal threshold. 12 additional assumptions not specified by FCC or ICNIRP are discussed in this presentation. We maintain that these studies and the subsequent limits are inadequate to protect humans and wildlife against acute or chronic exposure. Countries that rely on FCC ICNIRP limits are not protecting their citizens or the environment. Children, pregnant women, and those with electrohypersensitivity are particularly vulnerable. This presentation exposes 14 flawed assumptions and counters them with peer-reviewed scientific studies that number in the thousands. These are the 14 flawed assumptions on radiofrequency limits made by the FCC and ICNIRP. Number 1, threshold for any adverse health effects caused by whole body exposure to radiofrequency radiation, 100 kilohertz to 6 gigahertz, occurs above a specific absorption rate of 4 watts per kilogram. Any adverse effects above the SAR threshold are due to tissue heating,
and no adverse effects are possible to occur below this thermal threshold. Radiofrequency radiation is incapable of causing DNA damage other than by heating. There is no mechanism for non-thermal DNA damage. Number 3, 2 to 7 exposures to radiofrequency radiation for up to 1 hour duration are sufficient to exclude adverse effects for any duration of exposure, including chronic exposures. Number 4, no additional effects would occur from radiofrequency radiation with co-exposure to other environmental agents. Number 5, health effects are dependent only on the SAR value. Carrier wave modulation, frequency, pulsing, or polarization do not matter except as they influence the SAR. Number 6, the multiple human studies that find associations between exposure to mobile phone radiofrequency radiation and increases in brain cancer risk are flawed because of biases in the published case control studies, and because brain cancer rates have remained steady since the time that use of wireless communication devices became widespread. There are no differences among individuals, including children, in the absorption of radiofrequency electromagnetic fields and susceptibility to this radiation. Number 8, there are no differences among individuals in their sensitivity to radiofrequency radiation-induced health effects. Number 9, a 50-fold safety factor for whole body exposure to radiofrequency radiation is adequate for protecting the general population to any health risk from radiofrequency radiation. Number 10, a 10-fold safety factor for whole body exposure to radiofrequency radiation is adequate for protecting workers to any health risks of radiofrequency radiation. Number 11, exposure of any 1 gram of cube-shaped tissue up to 1.6 watts per kilogram or 10 grams of cube-shaped tissue up to 2 watts per kilogram, duration not specified, will not increase the risk of that tissue to any toxic or carcinogenic effects in the general population. Exposure of any 1 gram of cube-shaped tissue up to 8 watts per kilogram or 10 grams of cube-shaped tissue up to 10 watts per kilogram, duration not specified, will not increase the risk of that tissue to any toxic or carcinogenic effects in workers. There is no concern for environmental effects of radiofrequency radiation or for effects on wildlife, pets, farm animals, or plants. And number 14, no health effects data are needed for exposures to 5G. Safety is assumed because penetration is limited to the skin with minimal body penetration. Now, some of these assumptions are simply wrong. They're based on inadequate testing procedures. Some are ignored. And the safety factor is arbitrary. And finally, 5G is untested, yet it's assumed to be safe. Now, the International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields, ICBE-EMF, challenges FCC's and ICNIRP's 14 flawed assumptions regarding radiofrequency radiation exposure limits. This is what we believe to be true. Number 1, 4 watts per kilogram is not an adequate limit to prevent harm, since adverse health effects have been documented at levels well below this thermal limit. Number 2, ionizing radiation is the wrong model for non-ionizing radiation bioeffects, since ionizing radiation has a direct effect, while non-ionizing radiation has an indirect effect on DNA. Number 3, FCC ICNIRP limits do not protect against chronic exposure, since they did not test chronic exposure with long-term studies. Number 4, FCC and ICNIRP
ignore interactions with environmental agents despite studies showing synergistic effects which are more than additive with various carcinogens, mutagens, and inflammatory agents. Number 5, FCC and ICNIRP ignore wave characteristics by focusing exclusively on SAR, despite the fact that these wave characteristics are bioactive. Number 6, statement that brain tumors are not increasing is false because glioblastoma multiforme incidence is increasing in the United Kingdom and the United States since 1990s, which agrees with case control experiments showing greatest risk is for ipsilateral tumors. These are tumors on the same side of the head that people hold to the cell phone, and in the cerebellum and frontal and temporal lobes of the brain. Number 7, FCC ICNIRP ignore differences in radio frequency absorption, despite the fact that children absorb more radio frequency than adults, since they have a thinner skull, a smaller head, more conductive brain tissue, and are still growing and developing. Number 8, FCC and ICNIRP ignore individual sensitivities, despite the fact that children, pregnant women, and those with electrohypersensitivity are more vulnerable to most environmental pollutants, including radio frequency radiation. Number 9, a 50-fold safety factor for whole body exposure to radio frequency radiation is inadequate to protect the public. A more appropriate safety factor based on toxicology should be between 300 and 1,000-fold lower than the threshold guideline. Number 10, a 10-fold safety factor for whole body exposure to radio frequency radiation is inadequate to protect workers who have not been informed of the real health risks, since neither the FCC or ICNIRP believe that there are health effects below their thermal limit. Number 11, the larger the tissue, 1 gram versus 10 grams, and the higher the frequency, the less reliable the specific absorption rate for localized effects. Tissue size is too large for documenting effects at the cellular level, and SAR is an inappropriate metric above 6 gigahertz. Number 12, item 11 refers to the general population, and item 12 refers to workers. Workers are not informed of health risks. 13, FCC ICNIRP ignore environmental effects of radio frequency radiation, in contrast to numerous studies documenting electromagnetic field interferences with orientation, migration, food finding, mating, nest and den building animals. Plants are also adversely affected by radio frequency radiation. And finally, number 14, 5G small cells are likely to increase radio frequency radiation exposure, since many more antennas will be closer to human populations, and since 5G consists of microwaves used in 3G and 4G, which are known to be harmful, and millimeter waves, which have not been tested for safety. Here we have a visual summary of the results. These claims by the Federal Communication and the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection are false. This one's wrong. This one's wrong. Brain tumors are increasing. Absorption does differ, sensitivity does differ, and 5G has been untested, yet it's assumed to be safe. Ionizing radiation is the wrong model for non-ionizing radiation. Environmental effects, synergistic effects, and characteristics of the waveform are ignored. And finally, the safety factors designed for the public and for workers are arbitrary and do not protect against damage. We urgently need to establish safe radio frequency guidelines. For more information, visit www.icbe-emf.org. Thank you.